na direção daquilo que nos antagoniza, e não é raro, é frequente. Frequentemente, deixa eu ser pleonásmico, frequentemente é mais frequente do que a gente gostaria que houvesse de frequência antagônica contra nós, sob os auspícios da bênção de Deus nos enviando. Vão! E aí o cara não sai do lugar. Você está nessa hoje? De dizer, eu fui por obediência, eu tinha certeza que era evangelho, que era a palavra de Jesus, que era para fazer, que era para ir, que era para amar, que era para socorrer, que era para perdoar, que era para me entregar, que era para ajudar. E eu fui, eu vim, estou aqui, um atraso de vida, não consigo ir a lugar nenhum. De repente ficou tudo absolutamente parado. E eu não estou fazendo nada a não ser cumprir o que Jesus disse que era para fazer. Mas o vento é contrário e eu não saio do lugar, e a ordem de Jesus, o compelir dele, está significando o atraso angustioso da nossa vida, que não estamos chegando em lugar nenhum, sem perspectiva alguma, numa escuridão enorme, lutando contra ventos inimigos e mares gulosos querendo nos devorar. E Jesus foi quem nos indicou essa rota. Como tem uma quantidade enorme de pessoas que, se pudessem me perguntar agora, me perguntariam coisas de natureza semelhante, parecida. Eu vim em obediência aos princípios. E olha só como é que eu estou agora. Como a minha vida aparentemente entrou num estado de empacamento. E eu não fiz nada a não ser obedecer o compelir da intenção do Evangelho para a minha vida, para a minha existência. E só estou enfrentando antagonismos, ventos contrários, dificuldades. Eu obedeço e piora. O que é isso? Então, Jesus, vendo-os naquela altura da noite, da escuridão, foi ter com eles, andando por sobre o mar. Que coisa mais apavorante, enlouquecedora. Você no meio da escuridão. Podia ser aqui nesse Lago Paranoá, que não tem nenhum lugar tão largo quanto o Mar da Galileia, e talvez tenha no comprido, porque o perímetro do lago aqui de Brasília, do Lago Paranoá, o perímetro é maior do que o do Mar da Galileia. Se eu não estou enganado, o Mar da Galileia tem 80, 90, no máximo 100 quilômetros de perímetro. E esse lago aqui, Paranoá, tem mais de 100 e tantos quilômetros de perímetro, porque ele tem muitas oscilações, ele não é um círculo ovalado como o Mar da Galileia é, onde você tem mais densidade, volumetria de água e extensões compridas, tem muito mais volume de água do que aqui, mas o perímetro é mais curto, porque não tem sinuosidade. Então lá vai Jesus atravessando, na mesma diagonal, os ventos soprando no rosto dele, no cabelo, nas vestes, e ele vem andando serenamente na direção do barco perdido na escuridão, com esses discípulos sem entenderem nada sobre essa suposta soberania de Cristo, que os coloca andando no antagonismo, na dificuldade da existência, ao invés de facilitar-lhes a travessia, dificulta-lhes a passagem. E o pior, o mais angustioso,
essa ideia de que foi ele quem compeliu. É vontade dele. E seguindo a vontade dele, eu cheguei nesse lugar onde não consigo ir para frente nem para trás, e a maior tendência é ser engolido pelas águas. Jesus vai, todavia, andando por sobre o mar na direção deles, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, o que é um negócio assustador, imagina só. Você no meio da escuridão sem ver nada. Não era como hoje. Hoje a Galileia tem um monte de cidades em volta, nos montes, você vê essas marquinhas, ainda é muito escuro, mas você tem referências. Eu chego lá depois de estar indo desde os anos 70, centenas de vezes, eu de olho fechado te digo onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, quais são as cidades todas, até a população delas, como era no passado, como é no presente. Mas naquele dia não, ninguém enxergava nada. Ainda mais a essa hora da noite, até as lamparinas e as candeias das casas estavam todas apagadas sobre os montes. Não tinha nada, só escuridão, só angústia, medo, incerteza. E lá vem Jesus andando por sobre as águas, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. É interessante, a palavra usada é aterrados, que é enterrados no mar, na água, mas é sepultados de agonia, sepultados de perplexidade, aterrados de aflição, de inexplicabilidade, de absurdo. Eles estão diante da manifestação de Deus como absurdo. Deus é absurdo. E a sua manifestação, quando não é absurda, é porque não foi aquela manifestação da intervenção de Deus, que não acontece sem absurdos. Se não houver absurdificação, foi apenas fenomenologia natural. Essa presença de Deus, mesmo usando os fenômenos naturais, na consecução do seu desejo maior e soberano, ainda assim é avassaladoramente diferente daquilo em relação ao que nós estamos acostumados. Portanto, os discípulos, quando viram isso, ficaram aterrados e exclamaram e gritaram. Aqueles 12 homens juntos eram vozes grossas, não tinha nem soprano e provavelmente não houvesse nada ali que não fosse barítono ou baixo. Oh! Aquele grito de homens de vozes grossas que perderam o pudor em relação ao próprio medo e são pescadores, é gente do mar gritando em pânico, com toda a sua força, com todo o seu desespero. Frequentemente, a presença de Deus, a chegada de Deus, os modos de Deus, a intervenção de Deus, a salvação de Deus, o livramento de Deus é apavorante. Não chega com uma placa de explicação, olá, sou eu, o Deus de amor que vim salvá-los. Não. Parece fantasmagoria. Parece que as circunstâncias, além de horríveis, ainda pioraram, de modo que a gente é enterrado na água do pavor. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes falou, para não deixá-los naquele engano, naquele pânico, naquele desespero, naquela superstição, lidando com aquela sobrenaturalidade maligna na cabeça deles. Jesus logo intervém. Logo. Imediatamente é a palavra. Não os deixou ficarem
naquele fetichismo supersticioso, na interpretação equivocada da vida e do mundo espiritual, de modo algum, ao contrário, imediatamente lhes falou e disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo, meus queridos, bom ânimo, mesmo que seja para ir contra o vento, mesmo que seja como os peixes e os salmões subindo contra os fluxos das águas, tenham bom ânimo. Fui eu que mandei, é a minha palavra. As circunstâncias não têm que favorecer. As circunstâncias não têm que favorecer a obediência ao Evangelho. Frequentemente eu vivo o Evangelho como loucura, como uma fé que anda contra o fluxo, que sobe cachoeiras e que vai com alegria para o lugar da morte feliz, aonde a produtividade aumenta, como Jesus disse, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Aí vem Jesus e entra no processo, imediatamente diz: animem-se, vocês têm mais força dentro de vocês do que os ventos do Quênia, da depressão sírio-africana. Vocês têm mais energia dentro de vocês do que o do poder dessas ondas encapeladas e furiosas. Vocês têm a força de um ânimo criador, de um ânimo divino, de um ânimo que pode falar com o sol. Detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. Vocês podem descobrir e tirar de dentro de vocês essa veemência poderosa que não encontra base nas lógicas, mas encontra seu significado no vínculo com o Deus eterno e absurdamente amoroso, e cujas intervenções são frequentemente apavorantes, porque não são combinadas previamente com nenhum de nós. Por isso, já que eu ando pela fé, sem informações prévias, o que eu tenho que levar no coração o tempo todo, em toda a jornada, mesmo no maior antagonismo, é bom ânimo. Essa atitude que carrega essa perspectiva quântica no olhar. No mundo quântico é que você aprende que o olhar altera a circunstância. O bom ânimo é esse olhar que muda as circunstâncias. É esse reinterpretar que ressignifica circunstâncias, ambientes, situações. O bom ânimo não melhora a fisicalidade do problema, mas transforma o problema em oportunidade, porque ele agora fica grávido pela palavra de Jesus que diz: não temais, tende bom ânimo. Bom ânimo reinterpreta o mundo, reinterpreta a vida. Até o Apocalipse deixa de ser contra nós. Tudo passa a ser outra coisa quando eu carrego dentro de mim esse espigão do bom ânimo, dessa melhor atitude que se estriba numa realidade. Tem de bom ânimo, sou eu. Esse sou eu é que faz com que todas as circunstâncias possam ser invadidas pelo bom ânimo, não por causa do meu poder mental, mas porque aquele que me estimula e me ordena a ter bom ânimo é o mesmo que diz: eu estou aqui,
sou eu. Não é ninguém, não. Não fique apavorado. Às vezes, a minha chegada é estranha mesmo. Vocês têm que aprender que o meu caminho, muitas vezes, acontece na tormenta. Eu tenho um caminho na tormenta, como diz o profeta Naum. Eu tenho um caminho na tempestade. Eu tenho um caminho nos terremotos e no agir avassalador de todos os eventos tormentosos, como diz o Salmo 29, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo, eu estou aqui. A diferença entre ter medo e não ter medo é saber quem está contigo. Com quem você anda, com quem você está andando, quem está ao seu lado, que aquele que lhe compeliu não trai. Aquele que disse vá adiante que eu chego, chega. E ele não chega com farol, nem dando sinal. Ele não é o rei dos LEDs. Ele chega na escuridão. Mas a presença dele acalma tudo, para tudo, aquieta tudo, muda tudo. Pedro, por exemplo, quando ouviu a voz, sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Pedro respondeu-lhe, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Esse é um cara diferente da maioria. A maioria iria dizer, se és tu, entra logo aqui. Se és tu, manda isso tudo ficar calmo, aquieta essas ondas, por favor. Sopra esses ventos para lá, desvia a gente disso, acelera a nossa jornada, a gente quer logo chegar. Mas não haveria uma parada no meio do mar. Se és tu, eu acho isso extraordinário. Manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Hoje em dia a gente diria, né, num português que eu não acho nem bonito, mas é corriqueiro, esse é um cara diferenciado. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse, vem. Quer vir? Vem. E Pedro, descendo do barco, como quem desce para um degrau embaixo, descendo do barco, botou o pé na água e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não sabemos quantos metros ele caminhou do barco até onde Jesus estava, mas ele fez isso. Ele experienciou essa realidade, ele existencializou essa possibilidade. Ele agora sabia que era possível andar sobre as águas, mas não basta saber que é possível. A gente tem que aprender o possível. O possível não é aprendido quando a gente experimenta algo diferente, sobrenatural, estranho, salvador. Não. Na realidade, tudo isso que aqui se está propondo e dizendo só se mantém quando o coração não deixa de tirar a convicção de que a garantia da loucura é a palavra desse que disse, sou eu. Vem, sou eu. Aí o mundo fica todo firme, tudo vira plataforma, tudo vira possibilidade, tudo vira oportunidade.
Quando ele diz, sou eu, vem. E a gente experimenta e existencializa isso. Mas, frequentemente, a existencialização da experiência não se arraigou na gente ainda, não botou suas raízes e seus espigões e o seu carnegão mais profundo na nossa alma. E o coração vacila. A experiência ainda está muito tomada pela dimensão emocional, sentimental, pelo choque, pela sobrenaturalidade. E enquanto a fé ainda está totalmente tomada pelos aspectos da sobrenaturalidade e de que há algo especial me vigiando, ela não se desenvolve o suficiente para ser minha, para ser louca, para ser absurda, para andar sozinha, sabendo que nunca se está só, que Ele está comigo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É só quando isso acontece é que eu aprendo a não temer nada nem ninguém. Que caem 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Mas antes disso, enquanto a fé se alimenta muito dos elementos favorecedores ou sobrenaturais, a gente não desenvolveu ainda a fé que resiste à pior loucura, o pior absurdo e o naufrágio da existência. E aí ele, andando por sobre o mar, reparou, no entanto, deu uma olhada em volta, racionalizou o processo. O que eu estou fazendo aqui, cara? Que maluquice é essa? Quem suspendeu a lei da gravidade? Eventualmente, conquanto fosse um bom pescador, nem todos eles naquele tempo eram bons nadadores. O que eu estou fazendo aqui? Reparando na força do vento, das adversidades, das circunstâncias, das tribulações, aquela solidão enorme de dizer ele está aqui, mas ele é ele, eu sou eu e eu não sou como ele. E quanto tempo ele vai levar para me deixar experimentar esse medo afogante? Então, fazendo esse processo todo de tentativa de enquadrar o absurdo da fé numa racionalização tola, o coração dele viu que não cabia. Mas o que coube no coração foi um medo aterrador, afogante. E aí ele começou a submergir. Foi descendo, descendo, daqui a pouco só está a cabecinha para fora, com a mão desesperada, que o levou a gritar, que diz aqui, e começando a submergir, gritou, enquanto afundava, dizendo, salva-me, Senhor, salva-me, eu não sei andar sozinho sobre as águas. Se eu perder o chão do absurdo, se eu perder a plataforma dessa confiança que não olha para o lado, que não faz contas, que não mede o volume da diversidade, mas apenas confia na tua presença. Por mais estranho que pareça, se eu perder essa percepção, eu não tenho como prosseguir. Então Jesus prontamente, eu acho tão bonitinho essas expressões da rapidez, da vontade de Jesus de não deixar o cara muito tempo na perplexidade. Então Jesus prontamente, essa que é a realidade mais maravilhosa, prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente Jesus estendeu a mão. Pega aqui, meu filho, eu vou te levantar. Como ele está fazendo hoje?
Eu espero que você esteja me ouvindo como quem ouve uma metáfora, uma parábola da sua vida. Imediatamente o levantou. Como eu sei, porque já vi milhares e milhões de vezes esse fenômeno acontecer, eu sei que você está sendo pegado pela mão. Imediatamente. Que você não será deixado nessa perplexidade que afoga a alma. Prontamente Jesus lhe estendeu a mão e tomando, levantando, erguendo-o, botando-o para cima, lhe disse: homem de pequena fé, você estava indo bem, por que você duvidou? Por que você não entendeu que um é o mundo dos cálculos, um é o mundo dos fenômenos, um é o mundo das variações previsíveis, e a gente tem que aprender todos os cálculos dessa dimensão. Mas outra é essa dimensão da loucura, do absurdo, da fé, da confiança, da entrega, do impossível dos homens, que é possível para Deus. É nessa base que eu caminho. Essa é a travessia no invisível que eu faço pela fé. E tanto mais quanto eu descanse em fé e faça do nada a plataforma da minha travessia em fé, mais seguro e mais pacificado eu fico. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Tudo aquietou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, de fato, inequivocamente, esse é o Filho de Deus. Jesus, eu quero pedir